Shalom, eu sou a Bispa Renata da Igreja Ministério Casa de Oração. E eu estava pensando assim hoje, nessa manhã, você já pensou que também é tudo da forma, as coisas contribuem da forma que nós a enxergamos? Eu fiquei pensando assim de Raquel no parto, ali ela sofrendo, a parteira ainda lhe garante que ela vai ter aquele menino, que ela vai ter o filho, um parto muito difícil, entre dores, né? E uma época que não era um socorro hospitalar, não tinham pessoas experimentadas, e ela estava ali sofrendo. E quando ela sente que a alma já está saindo do seu corpo, ou seja, ela está morrendo, ela diz que o nome do seu filho seria Benoni, significa o filho da dor. No judaísmo, assim, o significado do nome é muito, muito importante, tem um sentido assim profético mesmo para a vida toda, é um sentido para o resto da vida. Eu imagino aquele menino sendo chamado de Benoni. Ele matou a mãe, quando ele nasceu, a mãe morreu por causa da dor, das dificuldades do parto. Eu imagino o que veria, a sentença que veria sobre a vida desse menino pelo resto da vida. Mas o pai olha para aquela situação entre a mulher que ele amava muito, que ele estava perdendo, mas ele estava ganhando também um filho, que seria a extensão desse amor. E ele diz, não, o menino não se chamará Benoni, mas sim Benjamim, que significa felicidade. Então, queridos, dentro de uma grande situação, existem perspectivas, existem pessoas visionárias, existem pessoas que tiram daquela situação um grande aprendizado para a sua vida e faz aquilo bênção. Ele deu uma ordem, né? E às vezes quando nós somos tão negativos, nós damos uma ordem ao nosso cérebro que trabalha ao contrário. E nós precisamos entender que tudo é para o nosso crescimento. Então que essa palavra te encha nessa tarde no seu coração e que você realmente entenda assim o que o Senhor está fazendo. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então não é Benoni, não é o filho da dor. Raquel era idólatra, era uma mulher que na verdade não era meia liberta, né? Não era totalmente, mas Jacó conhecia Deus. Então da dor daquela situação ele tira esperança e tira alegria. E ele não diz Benoni, mas sim Benjamim. Olhe para a situação da sua vida hoje. Diga não Benoni, mas sim Benjamim. Shalom.